Olá, eu me chamo Lina Valéria dos Santos Souza, sou aluna do curso de farmácia da UFES e bolsista de iniciação científica no Núcleo de Pesquisa Integrada em Saúde Coletiva. E durante esse último ano, desenvolvi, sob orientação da professora doutora Tatiane Alencar, o seguinte plano de trabalho: Políticas Farmacêuticas, atuação do Legislativo Federal entre 2016 e 2018. A Constituição Federal de 1988 assegura, dentre outros direitos, o direito à saúde e também o direito à assistência farmacêutica integral. Para garantir esse direito, o Estado formula as políticas farmacêuticas, que são decisões em relação à questão dos medicamentos. O Poder Legislativo Federal é o formador majoritário de políticas farmacêuticas, composto, então, pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Diante da complexidade dos grupos que compõem a sociedade, pode-se esperar a inexistência de neutralidade dos grupos envolvidos e dos sujeitos que formulam essas políticas de saúde, incluindo as farmacêuticas. É aí que se instalam as redes de intervenção, que podem colaborar para que essas políticas farmacêuticas sejam formuladas para atender demandas, por vezes mediadas por conflito e pelos grupos de interesse. Aí surgem os questionamentos. Como o Poder Legislativo Federal tem atuado em relação às políticas farmacêuticas entre 2016 e 2018 na perspectiva do acesso à saúde? Quais as proposições feitas e os atores envolvidos? Quais possíveis interesses envolvidos no contexto das proposições? O objetivo geral, então, foi analisar a atuação do Poder Legislativo Federal em relação às políticas farmacêuticas, especificamente identificar e caracterizar as proposições relativas às políticas farmacêuticas no âmbito do Poder Legislativo no período específico, caracterizar seus propositores e identificar possíveis atores e interesses envolvidos no contexto das proposições. A nossa metodologia seguiu uma análise documental e exploratória aos sites da Câmara dos Deputados e Senado Federal, coletando as proposições publicadas entre janeiro de 2016 e dezembro de 2018. Propostas dos seguintes tipos: projeto de lei complementar, medida provisória e proposta de emenda à Constituição. Os resultados foram os seguintes: a Câmara dos Deputados propôs 126 políticas farmacêuticas, 124 projetos de lei, um projeto de lei complementar e uma medida provisória. Destas, 95 propostas ainda tramitam na Câmara. Já o Senado Federal propôs 18 políticas farmacêuticas, um projeto de lei, uma medida provisória e uma proposta de emenda à Constituição. 75%, 12 propostas, ainda tramitam no Senado. Os autores dessas propostas são filiados a 30 partidos políticos diferentes. Contudo, os 8 mais expressivos são os que compõem este gráfico. Esses 8 partidos representam 70% das propostas apresentadas. Ao analisar o inteiro teor dessas propostas, já que isso também é possível mediante a leitura do documento anexado aos sites, foi possível perceber que as propostas têm um assunto principal. Então, a partir disso, foi possível agrupá-las em 3 grandes categorias, que são elas: controle sanitário de medicamentos e correlatos, assistência farmacêutica e regulação farmacêutica. Essas 3 categorias foram subdivididas em subcategorias. Então, a primeira categoria, controle sanitário de medicamentos e correlatos, foi subdividida em outras subcategorias. Para exemplificar como um assunto é tratado no Senado e na Câmara dos Deputados, numa subcategoria, trouxemos a questão da fosfetanolamina para a subcategoria produção de medicamentos.
Em 2016, estudava-se o potencial antineoplásico dessa substância, a fosfetanolamina, e diante de grande repercussão da mídia e da comunidade científica, o Legislativo Federal propôs 3 projetos de lei, especificamente à Câmara dos Deputados. O projeto de lei 4558, do deputado Celso Russomano, do PRB São Paulo, que é jornalista, e o PL 4510, do deputado Jair Bolsonaro, do PPRJ, que é militar. Esses 2 PLs, contudo, foram apensados a outros PLs já existentes de 2015. Contudo, o PL 4639 foi aprovado. Ele é de autoria de 18 autores diferentes, de 14 partidos políticos distintos. Então, esses 3 PLs, eles decretavam, eles buscavam aprovação para que a fosfetanolamina fosse produzida e disponibilizada para o uso em caso de neoplasias malignas. Esse último PL 4639 foi aprovado na Câmara, seguiu para o Senado, onde também foi aprovado e foi transformado em lei ordinária, sancionada pela presidente Dilma Rousseff, a lei ordinária 13.269 de 2016. Contudo, ela foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal pela ADI número 5501 de 2016. Esse caso da fosfetanolamina demonstra como o Senado Federal e a Câmara dos Deputados podem intervir em um processo que já está muito bem estabelecido. Os protocolos já estão estabelecidos, como no caso do registro de medicamentos aqui no Brasil, que passa pela aprovação da Anvisa. Para Costa e Alves, a atuação da Anvisa no caso da fosfetanolamina frente à análise e regulação da utilização de medicamentos foi desconsiderada. Seguindo as subcategorias, agora de rotulagem de medicamentos, o PL 431 de 2018, do senador Cássio Lima, do PSDB da Paraíba, que é advogado, determina que as embalagens dos medicamentos devem conter um espaço para registro de informações relacionadas à prescrição médica. Uma outra subcategoria é a de prescrição de medicamentos. Nessa categoria, as propostas, elas alteram ou elas indicam alguma modificação em relação à validade territorial das prescrições ou à validade temporal das prescrições, mas um PL específico, o 545 de 2018, do senador Guaraci da Silveira, do PSL Tocantins, que é pastor, ele vai na contramão dessas outras propostas, para diminuir a importância deste documento, porque ele propõe que a prescrição de medicamentos antimicrobianos seja desnecessária para a compra desses medicamentos em locais onde o prescritor seja de difícil acesso ou o serviço seja irregular. Claro, as entidades médicas e farmacêuticas, então o Conselho Federal de Farmácia e o Conselho Federal de Medicina se pronunciaram contrários, indicando que isso era um ataque a uma medida preventiva, né, da resistência bacteriana para prevenir a resistência bacteriana, que é uma importância mundial. Então, eles consideraram que esse PL era um ataque, por exemplo, à RDC número 20 de 2011, que controla o uso desses produtos para justamente tentar diminuir o aumento da resistência bacteriana. Uma outra subcategoria é de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, e aqui os 3 projetos de lei dessa subcategoria, elas indicam, elas propõem a criação de um sistema de logística reversa que alcance os resíduos gerados pelas residências. Vale ressaltar que o descarte inadequado de medicamentos provoca danos ao meio ambiente e à saúde pública, e para Damasceno e seus colaboradores está associado à indiferença dos órgãos sanitários e à ausência de políticas de conscientização da sociedade acerca deste tema. A segunda categoria de assistência farmacêutica traz propostas cujas ações recaem sobre as atividades da assistência farmacêutica. Exemplificando uma dessas subcategorias, trouxemos a incorporação de medicamentos ao SUS aqui em destaque. Por exemplo, na seleção de medicamentos.
as propostas dessa subcategoria decretam ou propõem que medicamentos para doenças específicas, como a atrofia muscular espinhal, sejam incorporados ao SUS. Também medicamentos para neoplasias, medicamentos órfãos também sejam incorporados e ainda mudança nos prazos de incorporação e incorporação de equipamentos de saúde para uso domiciliar. Então, nesse sentido, o legislativo iria incorporar ao SUS um produto ou um medicamento que não teve o parecer da Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, e que aqui no Brasil é responsável por dar o parecer. Ela recomenda ao Ministério da Saúde a incorporação ou não de um produto que, se for favorável, será incorporado à RENAME, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Então, essa incorporação pode tanto ter um impacto orçamentário e que o SUS não está preparado, já que essas propostas não trazem esse estudo de custo-benefício, de custo-utilidade, nem de impacto orçamentário, como eu disse, em relação a essas incorporações, e ainda podem ser permeadas por conflitos ou interesses da indústria. Uma outra subcategoria, agora de uso de medicamentos, é o PL 5207, de 2016, proposto pelo deputado Marques Beltrão Lima da Siqueira, do PSD Alagoas, que propõe a criação do Programa Nacional de Conscientização dos Riscos da Automedicação por Anti-Inflamatórios. Esse projeto demonstra que a atividade legislativa também pode se posicionar para além da regulação do medicamento como um objeto de transação administrativa, mas também sobre algo que se deve instruir a população, que se deve educar a população acerca de um assunto em saúde. A última categoria é de regulação farmacêutica, que também é composto por subcategorias. No caso, funcionamento das farmácias comunitárias e a atuação do farmacêutico. A subcategoria atuação do farmacêutico traz 3 PLs que valem ser destacados, que versam sobre a presença do farmacêutico em farmácias. Primeiramente, o PL 8617 de 2017, do deputado Domingos Gomes de Aguiar Neto, do PSD Ceará, que é advogado, ele propõe que em farmácias pequenas, principalmente de cidades do interior, não seja necessário que o farmacêutico fique durante todo o horário de funcionamento, já que para o deputado Domingos, o profissional, o farmacêutico, gera um grande impacto orçamentário e que essas farmácias localizadas em cidades pequenas têm pouco volume de venda, o que pode gerar um gasto excessivo e que pode levar à falência dessas empresas, desses estabelecimentos. Mais uma vez, as entidades farmacêuticas, o Conselho Federal de Farmácia, se pronunciou contrário a essa proposta, já que o profissional farmacêutico não está só na farmácia para as atividades administrativas, mas também por conta das suas atribuições clínicas. E a Federação Nacional de Farmacêuticos, a FENAFAR, considerou que essa proposta, que esse PL, é um ataque à Lei 13.021, de 2014, que propõe que a farmácia é um estabelecimento de saúde e que o farmacêutico deve estar nela, exercendo suas atividades durante todo o horário de funcionamento. Então, essa proposta foi retirada pelo autor. E, no ano seguinte, 2019, ele mesmo propôs o PL 9919, que já trazia uma outra perspectiva acerca dessa situação, dessa questão da presença do farmacêutico. Agora, para o deputado Domingos, essa questão do impacto orçamentário poderia ser resolvida com um programa de fortalecimento de interiorização da assistência farmacêutica, que geraria linhas de crédito aos donos de farmácias localizadas em cidades pequenas e também por conta de desonerações tributárias. Só que esse assunto retornou ao Legislativo Federal com o PL 10.135 de 2018, da deputada Simone Maria Morgado, do PMDB Pará, que é economista, e que sugere, que aponta que o profissional farmacêutico pode gerar grande impacto orçamentário em
em farmácias comunitárias localizadas em cidades pequenas e também decreta que a sua presença não seja mais obrigatória durante todo o horário de funcionamento. Então, o estudo cumpriu com seu objetivo, analisando as políticas farmacêuticas neste período, e a continuidade dos estudos pode esclarecer melhor as relações envolvidas na formulação dessas políticas.